Senhor Pedro Paulo, Sim. quero já começar agradecendo em nome do Grupo de Estudos Braulio Goffman, que é que eu represento, por o senhor dispor do seu tempo, da sua boa vontade para vir aqui contar essa história pra gente, desse terreiro de Umbanda em Paraty, que isso, confesso que me surpreendeu. E já pedi que o senhor se apresente para a gente começar a falar disso. Quem é o senhor, como o senhor surgiu nessa história? Eu sou o Pedro Paulo, né? Mais conhecido como Pai Pedro. Eu dirijo uma casa espiritual de Umbanda em Paraty. E essa casa, quando eu cheguei a Paraty, já existia. Isso quanto tempo tem? Isso eu cheguei em 92. Caramba. Então já vai para cerca de 23 anos. Caramba. Exato. E eu procurava uma casa de Umbanda. Eu já vinha do Rio de Janeiro, já feito na Umbanda, né? E trabalhava na casa de Jurema, no Rio de Janeiro, que ficava no Meia, entre o Engenho Novo e o Meia. Eu trabalhei um bom tempo na casa de Jurema, já havia passado por outros terreiros, mas o meu terreiro de origem foi na Tijuca, no Rio de Janeiro. A casa chamava-se Filhos do Caboclo Ubiratã, né? E ali eu fiz as minhas coisas, né? E eu já estou nessa trajetória desde os meus 12 anos de idade. Caramba, né? Caramba. Foi quando a minha mãe foi alertada por um padre na minha terra natal, lá em Taubaté, que deveria procurar um terreiro, porque eu era uma criança meio espivitada, meio rebelde, bem sapeca mesmo. Então sempre, né, obedecia ordens, tudo, mas tinha o meu jeito de fazer bagunça. Sim. E ela fez dessa forma, e desde aí eu comecei a frequentar a religião. Aconselhado por um padre. Aconselhado naquela época, né? Que coisa então fantástica. é a minha trajetória. E hoje em dia eu dirijo uma casa. Como é o nome da sua casa? Centro Espírita Umbandista Beneficente Casa dos Pretos Velhos. Perfeito. Filhos do Caboclo Treme Terra. Filhos do Caboclo Treme Terra. E essa minha casa ela fica aqui em Paraty mesmo, Sim. no bairro do Condado. Sim. Né? E hoje em dia com alguns filhos, né, e filhas que seguem a doutrina, que a Umbanda, na minha concepção, ela é mais uma doutrina. Então, que ela é ditada pelas entidades, ou seja, pelos pretos velhos, pelos caboclos e outros guias, né, que atuam, que funcionam perfeitamente. Sim. Então, são diretrizes que eles ditam, que tem regras, né? A principal é obediência, Sim. Respeito. Sim. Né? Cumprir o horário, a disciplina. Isso, sem dúvida, temos que ter. Sim. Né? Frequência. Claro. Né? A frequência é muito cobrado. E muitos não gostam, essa que é a verdade. Sim, né? E acabam não ficando. Sim, né? sim. Mas acabam retornando. Até porque por conta esse trabalho espiritual que é construído ao longo da vida inteira,
Se o médium não vai, se ele não é assíduo, não tem, se não tem a disciplina, se não tem a doutrina, o trabalho não passa a não ser eficaz, não é isso? E na Umbanda, o interessante é que existe o aprendizado, você aprende, depois que você aprende, você faz as suas coisas, né? E após que você está preparado, porque não basta você aprender para si, então você tem que levar adiante. Porque o conhecimento para si, na minha opinião, não existe. Claro que então não. Você tem que passar adiante. Sim. Então a Umbanda ela prega isso, levar adiante. É o trabalho espiritual. Quando alguém é atendido lá e que consegue uma graça, que eu acredito também que graça ou milagre não existe. É o merecimento da pessoa. Né? Se a pessoa está errando, como é que vai querer ter uma graça, um milagre? Então, ele tem que ser modificado e a Umbanda ensina através das entidades, que são os conselheiros, que eu denomino. Que chama guia, né? Que nos guiam mesmo. São, na verdade, conselheiros espirituais, são os pretos velhos, né? Sim. E isso eu acho muito importante. Sim. Mas com certeza. O senhor trabalha com quem é? Eu trabalho com... Quem é o guia-chefe da... O guia-chefe é o Caboclo Treme Terra. Caboclo Treme Terra. Sim. Na parte dos caboclos, né? Sim. Agora, o comando da casa é do Pai Benedito, que é o preto velho. Que é o que todo mundo gosta, pelo jeito. Pai Benedito do Cruzeiro das 13 Almas Santas e Benditas. Eita. Ele tem um nome meio longo, mas... Sim. Mas é o que todo mundo gosta? É o mais popular, mais... digamos assim? Preto velho sempre foi, né? Sempre foi. Eu tenho os dias de trabalho, né? Que são as segundas-feiras, né? E também tem a parte do desenvolvimento, que eu procuro fazer toda quarta-feira. Mas você entende que não fica só nesses dias. Que acaba sempre aparecendo um ou outro, né? E pedindo ajuda. Claro. E o preto velho sempre ajuda. Claro. Ele nunca diz não, né? É verdade. E o que é bom ressaltar é que a Umbanda, a que eu pratico, ela é a caridade. Então, lá tudo que se faz, até brinco com o pessoal, é 0800, né? 0800. Essa... O senhor tocou numa coisa que eu acho fundamental, que é esse aspecto da caridade que a Umbanda pratica. Porque não é uma caridade, na verdade, de dar coisas aos outros. Não. Ao contrário, e aí volta, o senhor também falou muito bem, a questão da doutrina, da orientação, da mudança de postura e de conduta diante do próprio problema. Né? As pessoas confundem muito essa coisa de fazer caridade com você dar 1 quilo de feijão ao outro. Não é isso, não é? A caridade que eu me referi é quando chega, por exemplo, uma pessoa que tem problemas na rua, esses jovens, né? Muitos jovens até deixam de ter problemas frequentando a casa, porque ali ele tem um aprendizado com as entidades do procedimento correto. Né? Fez errado, dá errado. Fez certo, dá certo. Claro, então, claro. Não tem papo reto. Então a Umbanda, ela faz isso. Por isso que eu até me identifico muito, porque eu sou desse jeito. Então, tá errado, eu corrijo, tá certo. Claro, perfeito. E me diga uma coisa, como é a história desse terreiro e das pessoas que estavam aqui antes, o prazo, para a gente conseguir entender essa história da Umbanda aqui em Paraty? Pois é, eu chegava do Rio de Janeiro, já frequentava a Umbanda
lá no Rio de Janeiro. E chegando aqui eu procurei um terreiro que fosse Próximo ao que o senhor gostava. do mesmo caminho, né, que eu seguia. E encontrei a casa do meu amigo, seu Vicente Cruz, e ali eu identifiquei que tratava-se realmente de uma casa de Umbanda. Sim. E na época ele pediu para que eu assistisse uma gira, para ver se eu gostava. Eu já falei, aqui é Umbanda. Sim. Porque não é... Porque a Umbanda é assim, você tem que vir, não. Você vai ver se você gosta. Sim. Né? Então Sim. você vem mais uma vez ver se gosta. Quando vê, você está ficando. Claro. E aí eu me identifiquei e fiquei um tempo com ele, até que ele fez a passagem e eu tive que assumir, né, Sim. a casa. Sim. E o interessante é que para assumir essa casa eu passei por muitos obstáculos que foram criados Sim. porque muitos queriam esse lugar e eu tive que enfrentar. E hoje eu digo a você que eu sou vitorioso. Sim. Não porque fiquei com a casa, Não. sou a gente vitorioso tem- porque eu consegui manter o propósito dele. Sim, perfeito. E eu tenho visões, evidentemente, e a visão que eu tenho dele, mesmo espiritualmente, é que ele está bem, está feliz com o que nós estamos fazendo hoje. E eu procuro manter tudo como é. Sim. Sim. Eu às vezes sou até assim, me chamam até de radical, que eu não quero mudar, né? Mas mudar o que está certo, eu não vejo necessidade. Você tem que mudar o que está errado. Perfeito, Não é é? isso mesmo, é verdade, é Está verdade. certo, você não tem que mudar. É verdade, é Tem que dar verdade. continuidade. É isso aí. E é essa isso aí. continuidade é o que eu procuro. Sim, mas então o seu Vicente é que era o dirigente, o fundador O fundador da do casa, Centro Espírita que anteriormente chamava-se Casa dos Pretos Velhos. Casa dos Pretos Velhos. Como eu entrei Sim. atualmente, né? Aí tornou-se Show. também. E antes do seu Vicente, tinha algum outro terreiro de Umbanda por aqui? Tinha alguma outra história? Sempre existiu o terreiro da Dona Patica, que inclusive o seu Vicente pertenceu a esse terreiro. Ah, sim. Houve uma dissidência, ele Sim, saiu, né? Problemas particulares dele, Sim. mas não importa. O que importa é que criou uma ramificação e essa ramificação Sim. Aí, e os dois terreiros trabalhavam concomitantemente? O do seu Vicente e o da Dona Patica? Os dois existiam ao mesmo tempo? existia ao mesmo tempo. Sim. Ao mesmo tempo, né? Porém, existia um outro terreiro, que era o Xangô de Alafi, que ficava aqui em Paraty, mesmo na Ilha das Cobras, que o comando era do seu Detinho. O nome dele era Odete, mas eu chamava de Detinho, né? Sim. Então, E como é que essa convivência? Porque Paraty, historicamente, é uma cidade, né, de negros, de índios, portugueses, evidente, e esse bolo, né, evidente também com uma grande formação católica, né? E como é que era essa convivência de pessoas espíritas, praticantes, aliás, espíritas umbandistas, né? Nessa convivência com a Igreja Católica, que a gente sabe que perseguiu a beça a gente e tal. Como é que era essa convivência? Paraty, eu posso falar para você que eu particularmente, eu nunca tive problemas em relação ao segmento espiritual. Sim. Muito pelo contrário, eu sou muito respeitado, porque eu vejo assim, Paraty, na minha concepção,
aqui foi um reduto de escravo. Sim. Foi uma passagem, né? Caminho do ouro, Sim, sim. tal. E nós sabemos que aqui ficou muito escravo enterrado mesmo, né? E passavam por aqui e muitos ficaram. Então a cidade ela é bem mística nesse sentido, né? O pessoal chama até berço de Iemanjá e tal, né? Mas o que eu vejo até a parte de outras religiões, eu não tenho problemas. Não tenho. Sim. Não tenho. Eu tenho igrejas no meu bairro, né? Evangélicas, que não me causam problemas como nós não causamos a eles. Então, eu acredito que se não se causa, é causa e efeito, é a lei da natureza. Sim. Né? Se eu estou quietinho no meu canto, ninguém mexe comigo, eu não mexo com ninguém. Eu vejo assim, né? E aí não há conflito. E Deus não criou a religião. Né? Deus não criou a religião. Verdade. Então, ele criou o livre-arbítrio. E eu acredito no livre-arbítrio que nós temos. Então eu faço valer isso. E é o que eu passo para os meus filhos. Sim. Não, nada disso. Nós somos todos iguais. Porque você é espírita, você não tem que agredir o outro. Como eu acredito também que o outro, mas para que eu não agrida, então se não há ação, não há reação. Sim. Entendeu? E me diga uma coisa, nesse seu longo tempo de convivência com a Umbanda, de prática umbandista, o que o senhor poderia apontar assim que se transformou na Umbanda, que mudou? O que o senhor poderia apontar como claro que uma transformação que chame a atenção? O senhor acha, por exemplo, que a qualidade do médium mudou? A qualidade do médium, na minha opinião, pelo que eu aprendi na minha época, que havia mais assim respeito às doutrinas, tudo, né? Então, hoje em dia, o médium, alguns, né? Mas, graças a Deus que a maioria não, a maioria ainda tem disciplina, tem aceitação, mas uma minoria, ele visa mais o imediatismo. Sim. E eles não querem as coisas demoradas, então eles querem rápido. Sim. E a Umbanda, ela traz assim, principalmente através dos pretos velhos, uma certa demora, né? Mas essa demora, ao meu ver, quando acontece o que tem que acontecer, acontece de verdade, né? Vem rápido, vai rápido. Demora. Sim. Então, isso a própria entidade passa para as pessoas. Sim. Então, em busca do imediatismo, você pode fazer uma coisa que não é aquilo que você deveria fazer. Perfeito. Você entende? Exatamente. Porque eu tive que desenvolver 13 anos. Eu passei num desenvolvimento 13 anos. Sim. Eu não comecei desenvolvendo hoje e amanhã Já estou feito. Consulta. Sim. Que as pessoas hoje em dia eu vejo essa mudança. Eles querem esse imediatismo. Na qualidade até da própria busca da religião. Exatamente. Sim. E pode acontecer, pode se fazer uma coisa perfeita, como pode não fazer, o que vai acarretar para o médium, sim, no futuro, muito problema. Exatamente, perfeito. Porque o trabalho espiritual não é uma prestação de serviço. Não é? Não. Por isso é que se chama trabalho. Trabalho significa disciplina, significa empenho, dedicação e tempo. Tempo. Concorda? Não é isso?
Perfeito. né? A construção de uma casa é um trabalho. Se começa fazendo as sapatas e as fundações para poder sustentar a casa. Se não houver isso, a casa vai cair. A exemplo disso, quando eu fui preparado, né? Eu fui preparado com 12 médiuns, eu era o 13º, e até então eu consegui fazer, né, organizar minha vida espiritual com o que diz respeito a ter uma casa. Eu demorei um certo tempo. Os meus amigos que haviam sido preparados comigo já tinham suas casas. Caramba. E eu não tinha. Sim, sim. Então, Sim. então foi interessante, porque quando o meu amigo fez a passagem, a casa que nós ocupávamos, o imóvel, então nós não fomos autorizados a ficar. Entendi. Até pela família, né, e tal, houve aquela... Sim. E acabou que no final das contas, chegou-se à conclusão de que era a vontade dele, né? Mas vem as indacas, né, aqueles empecilhos comum, e acabou que eu tive que retirar todas as imagens e não ficar no imóvel, e trouxe as imagens todas para minha residência. Porque na época eu morava, pode-se dizer, um quarto, uma cozinha e um banheiro. Sim. Não tinha condição nem para minha moradia, minha própria moradia. E trouxe tudo e trabalhava com o vovô na minha cozinha, bastante gente para atender, mas ali trabalhando. Em 2009 aconteceu uma catástrofe em Paraty, tromba d'água. Tromba d'água levou aquela parte que eu resido atualmente. Sim. Foi a mais prejudicada, né? Prejudicada eu digo em termos, né? Que veio a água, eu chamo até de água da limpeza. A água veio, levou meus bens materiais, que já tinha pouco. E aconteceu. Com essa limpeza, no decorrer do tempo, recebemos ajuda, aquelas coisas todas e tal. E eu consegui esse terreno onde estou atualmente, né? E a residência, e há cerca de um ano atrás precisamente, foi no dia 26 de julho de 2014, eu começava a construir o terreiro atual, que veio por doação. Então, a tromba d'água veio, limpou tudo, o que acabou obrigando o senhor a buscar uma nova forma de organização do de terreno. organização. Ganhou um terreno. Ganhei um espaço. Que beleza. Nesse espaço construímos o terreiro, que, por incrível que pareça, é na mesma dimensão do que era lá em cima. Os 60 metros quadrados. Que beleza. Então, eu resolvi fazer igualzinho o anterior. Sim. Então, hoje em dia, qualquer um que entre, até se identifica um filho do seu Vicente chegar lá, vai se emocionar, porque está no mesmo molde que era. Beleza. Então, é para ser. Que beleza. Por isso que eu acredito, assim, o destino, né? Ele é traçado. Agora, o destino diz, né? Aquele que diz pra gente. Isso é a escolha. Sim, perfeito. O destino é traçado por Deus. E hoje em dia, se aconteceu a casa, está acontecendo isso aqui, né? Que é muito, muito bom ter esse reconhecimento, que eu vejo que é um reconhecimento. Sem dúvida, sem dúvida. O senhor veja só como são as coisas. Eu estava no Rio, conversando com o pai Aurélio, falando dessa questão da organização e dos projetos que a gente desenvolve lá, através do grupo de estudo.
Mas quando ele escreveu lá Associação de Candomblé e Umbanda, me acendeu uma luz. Eu falei, Umbanda em Paraty? Eu tenho que ver isso. Bom, E aí a organização dessa viagem foi uma coisa sem o menor planejamento, sem o menor... nada, quando é que pode ir? Ah, pode ir sexta, volta domingo, vai, como é que é? Eu falei com a minha esposa, vamos, e estamos aqui. Perfeito. Né? E muito grato e muito honrado e muito satisfeito por o senhor ter se disposto a contar essa história pra gente, porque a nossa religiosidade, ela é construída, foi e continua sendo construída a partir de exemplos como o seu. Isso que a gente está, essa gravação, esse registro que a gente está fazendo, isso vai ficar para a posteridade. E certamente muitos brasileiros do Rio Grande do Sul ao Acre vão assistir essa sua entrevista e vão se inspirar no seu exemplo para consolidar a sua fé e a sua perseverança na prática religiosa. Isso é muito valioso, muito valioso. E cabe acrescentar que meu antecessor, no caso, ele nunca teve assim a vergonha de se dizer umbandista. Sim. Tanto quando nós tínhamos uma rede de TV local, chamava-se Eco TV. Então todas as festas de Ibejada, Cosme Damião, né? Ele sempre anunciava e aparecia dizendo, eu sou umbandista. Então, essa bandeira que nós estamos erguendo, que é a bandeira da Umbanda, eu tenho que erguê-la sempre, que a partir do momento que eu me predispus a aceitar a religião, eu tinha ciência do que eu iria enfrentar, e é batalha em batalha. Sim. E a guerra continua. Continua, com certeza. Nós temos que vencer. É verdade. E o que o senhor acha, por exemplo, que vai ser o futuro da religião? Vamos imaginar, o senhor ainda é um homem jovem, um senhor jovem, né? Mas o que o senhor imagina que será a nossa religião daqui a 20 anos, por exemplo? Bem, eu acredito, como todo umbandista deve acreditar, e é o que me foi passado, e eu passo adiante, eu acredito numa unificação de religião. Sim. Por quê? Já tivemos tempos em que havia guerra santa, havia, como quem diz, me foge a palavra, intolerância. A intolerância, e quem quiser entender melhor o que eu estou falando, é só assistir um vídeo que tem até no YouTube, a história, Contos de um Preto Velho, que é de Alabê, né? Sim, sim, sim. Então Alabê de Jerusalém. Isso. Perfeito, perfeito. Então ali fala tudo, sim, resume, né? E eu fico muito também satisfeito, né, fui chamado aqui, e onde for chamado para mostrar a minha bandeira, que é da Umbanda, eu estarei presente. Porque não é só eu sou umbandista, mas ficar se escondendo, eu não tenho que me esconder. Sim. Tenho que mostrar a verdade, a minha verdade é essa. E Cristo disse, né, conheça a verdade vos liberta. Então, é verdade. Quem sabe se está certo ou está errado é a pessoa. E eu sou a pessoa, né? É verdade. Eu sempre acreditei uma coisa que eu acho impressionante também, que eu passo para todo mundo. Dentro da palavra Deus está escrito eu. Eu quero, eu posso, eu consigo. Então é isso que eu deixo. Eu deixo essa mensagem, né? E quem chegar em Paraty, quiser visitar um terreiro de Umbanda, fique à vontade.
perfeitamente. Seu Pedro Paulo, a gente está chegando ao final do nosso tempo. Perfeito. Quero mesmo, imensamente agradecer a sua boa vontade, a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. E pedir que o senhor deixe aí mais um recado para a galera que está chegando hoje nova. Quem hoje está pensando em entrar para a Umbanda, em seguir a Umbanda, qual seria a mensagem que o senhor deixaria para essa pessoa? O novo componente da sua casa. Um novo componente, sempre que chega à minha casa, eu procuro passar, primeiramente, a doutrina, a disciplina, né? A obediência. E geralmente esses jovens, né? Que realmente estão precisando de ajuda, Sim. que eles entendam que a religião, que ela não é do mal, ela vem para o bem, né? Que o mal não está na religião, o mal está nas pessoas. Né? As pessoas que muitas vezes têm o mal. Que a religião é uma religião boa, né? Como outra qualquer. Seja outra qualquer. O mal está nas pessoas. Sim, é verdade. Então é isso, é esse recado que eu deixo. Que tenha, quem vai adentrar a uma religião, primeiramente tem que saber se tem o dom para isso. Né? Na verdade, eu acho que o dom da mediunidade, todos têm. Sim. Só tem que ser desenvolvido. E é o que nós nos propomos. Perfeito. A desenvolver para o bem, para a caridade, né? Para ajudar o próximo. Ajuda. Né? Perfeito. Parabéns. E quem ajuda ao próximo Se ajuda. se autoajuda. Né? Isso aqui é a verdade. Seu Pedro Paulo, lhe desejo em nome dos nossos mestres de Umbanda que o senhor tenha vida longa, com saúde, com paz, com força para levar a sua bandeira adiante e que Oxalá, que é o Pai de todos nós, nos abençoe e nos ampare e proteja. E também em nome da Casa dos Pretos Velhos, né? Também agradeço pela oportunidade e sempre que puder estarei presente, né? Para contribuir. Assim seja. E essa contribuição é para nós mesmos, né? Axé, assim seja. Obrigado. Axé.